Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Nós hoje vamos comentar aí uma questão que tem aí tirado o sono de algumas pessoas, né, que tem andado aí pela internet, né, mais uma dessas mensagens mirabolantes que andam pela internet por aí. Antes disso, eu quero dizer para vocês que não foi possível realizar os 2 últimos vídeos da lição da Escola Sabatina. Infelizmente, eu vou tentar fazer o último, porque esse final de ano tem sido muito corrido e o tempo tem sido pequeno, né? Eu tenho me atrapalhado com o tempo aí, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer o próximo vídeo. E vamos começar, se Deus quiser, comentando aí o livro de Hebreus, né? Nós vamos estudar no ano que vem o livro de Hebreus. Vamos ficar 3 meses estudando esse livro, né? Um livro assim pouco entendido por muitos. Então nós vamos procurar tirar o máximo de proveito desse livro maravilhoso, né? Ele tem tudo a ver também com o que nós estamos estudando agora no livro de Deuteronômio. Mas vamos lá. Qual é a questão, né, que eu venho comentar aqui com vocês? Pela chamada do vídeo você já deve saber, mas se você não sabe, então vamos lá. Nesse ano foi colocado lá no prédio da sede da Organização das Nações Unidas, ali colocado no pátio, né, para os visitantes, uma escultura, né, um animal, né? Então nós vamos ver aí a escultura, vou colocar na tela para vocês. Tá aí a escultura. Essa escultura foi feita pelos artistas plásticos Jacobo e Maria Ângeles, e eles fizeram isso, né, como uma forma de presentear, né, de enaltecer a cultura mexicana, porque esse ano os mexicanos eles tiveram parte, né, ocuparam a presidência do Conselho de Segurança da ONU, né? E sem falar que o México também é um dos países fundadores da ONU. Então a imagem foi colocada lá para homenagear a cultura mexicana. É um jaguar, né? O animal que aparece aí é um jaguar alado. Ele aparece ali numa pose ali meio agressiva, né? Uma posição de ataque com as asas preparados para saltar e também para voar. Então, um animal, assim, é uma escultura bonita, né? Tem gente que não gostou. Como eu gosto de arte, eu gosto de escultura, né? Gosto de escultura, pintura. Eu achei a estátua bonita, né? A estátua bem apresentável ali, né? De cara você enxerga ali traços da cultura mexicana mesmo, né? O estilo a estética mexicana. Estética é essa que nasceu da união, da fusão, né, entre a cultura dos povos que foram habitar ali, né, os que colonizaram aquela região do México, com os astecas que já viviam ali, né? E a estátua tem tudo a ver com isso, né? Na cultura asteca havia os guerreiros jaguares, né, os guerreiros jaguar e os guerreiros águia. Tanto um como o outro eram tropas de elite, né? Faziam parte da tropa de elite ali do Império Azteca. Era muito difícil fazer parte desse grupo de guerreiros aí. Então, eram guerreiros experientes, guerreiros muito habilidosos. A gente encontra nessa estátua aí, então, uma referência direta a esses guerreiros, e não só isso, a própria figura do jaguar, que era muito apreciada, admirada pelos astecas, que tinham uma cultura pagã, né? Não era uma cultura cristã. Então eles tinham, né, assim como o que é comum nas culturas pagãs, a admiração por animais, às vezes divinizando esses animais. Então ali no caso ali a gente certamente encontra esse tipo de aspecto expressos ali na imagem que foi colocada no prédio da ONU. A imagem não é para idolatria, não tem ninguém adorando, não tem ninguém se prostrando lá diante da imagem. A imagem foi colocada lá, na verdade, para prestigiar a cultura mexicana, coisa que acontece constantemente aí, coisas que são feitas não só ali nos Estados Unidos, né, não só pela ONU, mas em muitos lugares. Se você prestar bem atenção assim, na cultura de vários povos, né, as nações costumam usar animais como símbolos representativos de suas nações, né? Nós temos, por exemplo, Estados Unidos mesmo, eles têm a águia, né, como símbolo da nação. Eles têm aquele brasão, não sei se é esse exatamente o nome, mas tem aquele brasão, aquele escudo, né, com a águia. Nós temos também, por exemplo, no Canadá,
Os canadenses têm o castor como símbolo. Na Espanha nós temos o touro. Na Costa do Marfim nós temos o elefante. Não é à toa que o nome é Costa do Marfim, né? No território ali africano. Aqui no Brasil nós temos a arara. A arara é um dos símbolos, né? Recentemente foi eleito aí também o lobo-guará, que é um animal que está em extinção, foi colocado na nota aí de R$200, né? A nota que ninguém vê. Eu queria ter bastante nota dessa na minha carteira. Infelizmente, realmente está extinto mesmo, porque esse animal está bem longe da minha carteira, né? Nós temos o panda, né, os chineses, né? Aliás, na cultura chinesa e até na japonesa, existe a figura do dragão, né? O dragão chinês ele é muito conhecido nas festividades, né? Nos filmes, as pessoas veem por aí. Dragões também são usados como símbolos de muitas nações ali na Europa durante o período da Idade Média, né? Herança direta ali dos povos bárbaros daquela região. Então toda nação tem, né? Usa um símbolo. No passado também se usou, né, muito, né, o crocodilo ali como símbolo ali do Egito. Na verdade, os deuses do Egito, eles geralmente eram representações misturadas de homens com animais. Estuda em mitologia egípcia que você vai ver isso. Na cultura babilônica, por exemplo, nós temos o leão com asas. Nós temos o leão com asas, o dragão encontrado ali nos muros do portal de Ishtar. Nós podemos ver isso até no museu, né? Nós temos o portal de Ishtar lá no museu da Alemanha. O portal totalmente reconstruído, desenterraram esse portão. E é possível ver lá os animais alados, os leões alados. Né? O leão alado é usado por muita gente. Inclusive o símbolo dos ingleses, né? O animal que simboliza a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, é o leão. E às vezes o leão pode aparecer com asas. Então aqui no caso do México nós encontramos o jaguar alado. Agora, por que isso causou tanto espanto assim no meio cristão? Porque os cristãos associaram a imagem, aquela imagem colocada ali no prédio da ONU, com a besta que é descrita ali no livro de Apocalipse. Então nós vamos descobrir hoje se realmente tem alguma relação, se tem alguma coisa a ver com a besta do Apocalipse. Vamos ao texto de Apocalipse para a gente descobrir isso. Basta ler o texto e a gente resolve a questão. Apocalipse 13, verso 1 e 2 nos diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que viera semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então tá aí. Esse é o texto. Vamos à imagem, né? Vamos dar uma olhadinha numa representação desse texto aqui do Apocalipse. Vamos ver se existe alguma semelhança entre essa besta do Apocalipse com a imagem que foi colocada lá no prédio da ONU. Vamos lá. Aqui você tem uma representação aproximada do que diz ali no livro de Apocalipse. A besta ela tem 7 cabeças. A gente não vê 7 cabeças na imagem que foi colocada no prédio da ONU. A besta tem corpo de leopardo. Aqui na representação colocaram até as cabeças como de leopardo também. Embora o texto não diga isso claramente, mas o corpo é de leopardo. E aí você pode até falar assim que o leopardo e o jaguar são a mesma coisa, mas não é. Jaguar é uma coisa e leopardo é outra. São felinos, né? Faz parte desse reino aí dos felinos, mas são diferentes. Mas tudo bem, se você quiser dizer, se você quer falar assim, olha, leopardo e jaguar deve ser a mesma coisa, faz parte do mesmo grupo. Vamos lá. Primeiro, não tem 7 cabeças. Lá na ONU, não tem 7 cabeças. A besta de Apocalipse 13 não tem asas. A imagem lá da ONU tem asas. Então, cadê? Cadê a semelhança aí? Cadê os chifres? A besta do Apocalipse tem 10 chifres. Lá da ONU não tem chifre nenhum. Só tem uma cabeça, não tem 7. A boca de leão. Aí você pode até falar que a boca lá também parece com a do leão. É parecida com o leão. Porque a boca de felino se parece mesmo. Né? É um gato. Você pega um gato, ele se parece com um leão também. Só diminui as proporções. E os pés de urso. Cadê o pé de urso da estátua? Num vídeo que eu assisti,
O comentarista falava que ele estava vendo pé de urso lá, mas eu não vi nada. Você olha para a imagem, você olha para a estátua, você não vê pé de urso. O que você tem ali é um felino com asas. Você quer chamar ele de jaguar, de leopardo, até de leão, se quiser, pode chamar. Mas é um felino com asas. Não tem 7 cabeças, ou seja, não é parecido com o que o Apocalipse diz aqui. Tirando o fato de ser felino, não tem semelhança, não tem correspondência. Talvez você encontrasse uma correspondência neste outro animal, né? Que se encontra lá no livro de Daniel. Vejam aqui. Esse é o leopardo com asas, o leopardo alado. A gente encontra lá no livro de Daniel, capítulo 7. Só que esse animal ele é um leopardo com 4 cabeças. E ele tem 4 asas. O animal lá da ONU só tem uma cabeça e um par de asas, né? Esse aqui tem 2 pares de asas, o da ONU só tem um. Ou seja, não é o mesmo animal, não é a mesma representação. Quando a gente estuda o livro de Daniel, nós entendemos que esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas representa um governo. Como é que eu sei disso? O próprio livro de Daniel explica. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui o texto de Daniel não se refere às 4 cabeças do leopardo, não. Né? Para ter um entendimento melhor da cena toda, leiam depois o capítulo 7 de Daniel, e você vai ver que Daniel ele fala sobre 4 animais que aparecem em visão para ele. Ele tem uma visão onde ele vê 4 animais. O primeiro animal é um leão alado, tem um par de asas. Poderia também se parecer com o jaguar lá. Aí, pelo menos tem um par de asas, mas é um leão, não é um jaguar. Muito diferente. Leão é muito diferente. Embora seja um felino, o leão é bem diferente. E lembra que eu falei para vocês que a Babilônia era representada por um leão alado? Esse leão que aparece no livro de Daniel, ele é uma representação do Império Babilônico. Diferente do que está lá na ONU, que é o jaguar representando o México. Né? Então a Bíblia não coloca o México nessa história. Depois Daniel viu um urso, e esse urso era uma representação da Medopérsia, e viu um leopardo com 4 cabeças. O leopardo com 4 cabeças era uma representação da Grécia. Depois ele viu um animal terrível e espantoso, que seria o animal que seguiria a Grécia, que viria depois da Grécia no domínio universal. Quando a gente estuda história, a gente descobre que o reino, o governo, né, o poder político que governou naqueles dias o mundo, depois da Grécia, foi Roma, né? E principalmente Roma no seu regime imperial, né? Roma imperial. Roma como república também governou com braços de ferro ali, mas no império ele teve o auge ali do seu poder, né? Então esses animais aqui, como disse o profeta, como disse o anjo ao profeta, representam 4 reinos, 4 reis que se levantarão da terra, né? 4 reis ou 4 reinos. Na verdade, o mais correto aqui é você entender como reino e não como rei, como pessoa. Mas todo reino tem o seu governante. Que como governante, esses reinos tiveram mais do que um rei. O próprio animal ali o próprio animal com 4 cabeças, ele é um reino dividido, né? Em 4 governos diferentes, porque a Grécia ela foi, depois da morte de Alexandre, foi dividida em 4 partes, né? Cada um cuidando de uma região do planeta, do território que Alexandre conquistou. Então é isso, ó. Os animais de Daniel representam reinos, governos. Os animais de Apocalipse também representam reinos e governos. Quando você estuda Apocalipse 13, o primeiro animal, o animal que nós comentamos aqui no início, aquele que sai da água, que tem 7 cabeças, a descrição dele é muito semelhante ao 4º animal de Daniel, que representa Roma. Então, esse animal do Apocalipse também representa Roma, representa o poder romano. E ele nada tem a ver com o México, nada tem a ver com a cultura mexicana. Talvez assim, como de forma religiosa tenha influído, né? Assim como nós sofremos influência das culturas antigas até hoje, de forma assim indireta, mas o poder em si não representa o povo mexicano. Então, a estátua que se encontra lá no prédio das Nações Unidas não tem nada a ver com a besta do Apocalipse,
não representa nenhum problema para o mundo cristão e não deveria tirar o sono de ninguém. A estátua está lá, é uma homenagem ao povo mexicano, e o mundo cristão deveria procurar estudar melhor a palavra de Deus, as escrituras sagradas, e procurar tirar delas o suprassumo, aquilo que realmente é importante para a sua salvação. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. Então eu pretendo fazer aqui outros vídeos explicando melhor Apocalipse 13. Mas eu só vou fazer isso depois que eu terminar a série falando das bem-aventuranças, que eu não terminei ainda. Tá certo? Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!